A direita usou uma ideia de que toda a esquerda seria a favor do aborto. Não existe ninguém da esquerda que seja a favor do aborto. Ser a favor do aborto é ser a favor da morte. A única proposta que existe em algumas partes da esquerda é a liberdade da mulher decidir se ela vai ter ou não uma assistência profissional na hora do aborto. Sabe por quê, Pedro? A inteligência humana é capaz de compreender que se uma mulher decidir abortar, ela vai abortar. A diferença básica é, a mulher vai poder utilizar um médico para fazer esse aborto de forma segura, ou ela vai ter que comprar na mão de traficantes drogas. Parecia impossível o público evangélico compreender isso, né? Vocês, bolsonaristas, imaginavam que vocês fariam os evangélicos de idiotas para o resto da vida, mas vocês não conseguiram. Ou seja, ninguém da esquerda é a favor do aborto. A esquerda sempre defendeu assistência médica legal à mulher que já decidiu abortar e vai abortar. Ser a favor do aborto é mais ou menos colocar uma placa, não tenha seu filho, aborte. Ninguém nunca fez isso, cara. Deixa de ser idiota, isso não pega mais, isso não cola mais. Esse tipo de jogada não funciona mais pra cima, nem do evangélico e nem do gado bolsonarista. Podem continuar dizendo isso? Podem, mas não acreditam mais. Ninguém acredita que exista uma pessoa na esquerda que seja a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Simples assim. E outra coisa, a ideia de que a esquerda seja a favor das drogas. Vocês conseguiram emplacar essa ideia de que a esquerda era a favor das drogas porque a extrema-direita tinha controle dos veículos de comunicação, controle do fake news. A esquerda é totalmente contra o uso de drogas. A diferença básica é que a esquerda entende, Pedro, que enquanto as drogas forem proibidas, a gente vai ter o que acontece hoje, e aconteceu inclusive na semana passada no Rio de Janeiro. Mortes e mais mortes de pessoas disputando os espaços de vendas de drogas. Para acabar com isso, a legalização das drogas simplesmente tornaria o traficante um cara inexistente. O tráfico, Pedro, acontece porque a coisa é proibida. Agora, existem vários programas de esquerda exatamente para livrar as pessoas das drogas. Durante o governo Lula, durante o governo Dilma, nós tivemos várias campanhas contra as drogas. Ninguém da esquerda é a favor das drogas. A esquerda é contra o tráfico de drogas, que acontece por causa de políticos poderosos que usam o avião da República, né, o avião da presidência, ou então helicópteros, e esses políticos poderosos ficam escondidos porque eles são intocáveis. E eles utilizam, obviamente, as pessoas da favela para vender as drogas para quem? Para os playboys. Então, o tráfico de drogas é responsabilidade do consumidor. O consumidor de drogas, ele não é o cara de esquerda nem o cara de direita, ele é o cara que gosta de drogas. Se esse cara gosta de drogas, ele vai buscar ou na favela ou no supermercado. A diferença básica é, se tiver no supermercado, acabou as mortes na favela. Se tiver no supermercado, não tem mais mortes de policiais. Se tiver no supermercado, não tem mais mortes de pessoas nas favelas. Não tem mais disputa por espaço. Básico. Vocês achavam que nunca o brasileiro conseguiria compreender isso. Vocês achavam que o brasileiro seria estúpido para acreditar na versão suas pro resto da vida. Só que não. E desencarceramento. Pedro, você é tão imbecil que você não entende a diferença entre prender uma pessoa julgada culpada ou prender uma pessoa e julgar na cadeia e não soltar nunca mais porque ela foi acusada de algo. O desencarceramento, que você acha que é soltar bandido, é a ideia de que uma pessoa não pode simplesmente cumprir uma pena que ela não foi condenada. E no Brasil, sabe como que funciona o esquema? Se uma pessoa é amiga de um policial, tá? Amiga da polícia, ela simplesmente consegue inventar alguma coisa para um inimigo e botar aquele inimigo da cadeia. Se o cara não tiver assistência de advogado, ele vai ficando e o tempo vai passando. Eu vou te dar uma ideia, Pedro. Os maiores criminosos do Brasil são os políticos. Sabe por que os políticos não ficam presos? Por causa da superlotação nas cadeias.
Nós não precisamos desencarcerar pessoas. Nós precisamos educar para não ter o carceramento. Existe uma diferença muito grande. Tem pessoas que elas são consideradas perigosas desde o início e como são perigosas para o andamento do processo, elas têm prisão preventiva decretada. Agora tem pessoas que são presas e porque são pobres, elas ficam ali por muito tempo, principalmente para ocultar crime de pessoas ricas. No Brasil nós temos uma maioria de população carcerária que nem foi julgada. E a pergunta é, se não conseguiram produzir provas contra aquela pessoa, você acha que ela tem que ficar presa só porque ela é de um bairro pobre? A esquerda pensa assim. O seu jeito de pensar é um jeito de pensar que provavelmente não vai conquistar mais ninguém. E contra a religião? Jennifer, você é de esquerda, você é contra a religião? Não. Ô Diego, você é contra a religião? Não. Ninguém é contra a religião. Eu queria saber aqui, eu queria que você me citasse quem é contra a religião. Liberdade religiosa é, você vai ter uma religião se você quiser. Outra coisa é ser contra a religião. Me cite uma proposta de qualquer pessoa da esquerda, pode ser um vereador de esquerda, para proibir religião. Me cite um discurso da esquerda contra a religião. Eu falo do Silas Malafaia. Eu falo do a direita é contra a religião diferente da deles. Candomblé, né? Se é religião à direita, se é religião africana é do demônio. Na direita, se não for a religião deles, é do Satanás. Agora, na esquerda existe uma ideia de respeitar todas as religiões. Se você conseguir, se qualquer bolsonarista conseguir achar qualquer discurso de esquerda contra a religião, uma coisa é dizer o Estado é laico, que significa que todas as religiões precisam ser igualmente respeitadas e que a religião não pode definir o futuro do Estado. Isso é uma coisa. Agora, ser contra a religião não pega mais, Pedro. Isso não pega mais. Os evangélicos, eles foram feitos de bobos, mas não vão continuar sendo feitos de bobos. Uma coisa é ser contra um determinado pastor corrupto. Outra coisa é ser contra a Igreja de Jesus Cristo, por exemplo, que é composta por todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo foi o Filho de Deus enviado para a Terra. É bem diferente. Uma coisa é ser contra uma Flor de Lis liderar uma igreja com toda aquela crapulice dela. Isso não é ser contra a religião. Isso é ser contra uma canalha. Uma coisa é ser contra uma Malafaia, ser contra um canalha. Isso me coloca como sendo contra a religião? Pô, Pedrão, eu esperava mais de você, apesar de que é impossível esperar muita coisa de você. Vamos lá.